Olá, hoje nós vamos falar sobre o novo TOEFL, o TOEFL IBT, essa nova atualização a partir de janeiro de 2026. Então, nessa aula eu vou explicar para vocês, né, primeiramente eu vou falar sobre quem sou, né, você que nunca ouviu falar, não sabe quem eu sou, eu vou esclarecer um pouquinho sobre a minha trajetória aqui com o TOEFL e demais exames certificados internacionais. A gente vai falar também sobre duas tarefas que são, né, questões do TOEFL, uma do speaking e outra do writing, para explicar para vocês, né, como que vai acontecer aí essa mudança. Então vamos lá para a aula. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre mim. Quem sou? Meu nome é Giancarla Pereira. Eu sou professora de inglês desde 1995, também sou professora de espanhol e português para estrangeiros e eu preparo alunos para o TOEFL desde 2003. Então já uma longa caminhada aí com o TOEFL, eu já fiz TOEFL 2 vezes para programas diferentes e posteriormente eu também comecei a trabalhar com outros exames internacionais de inglês, como o IELTS, o CAE, né, que é o Cambridge Advanced Exam, e o Cambridge Proficiency Exam da Cambridge, e também o DET, que é o Duolingo Test, que é uma novidade aí, né, o pessoal tem feito para entrada em algumas universidades. Eu sou formada em letras, com especialização em inglês pela UFES e também mestrado em literaturas em inglês, mestrado todo em inglês pela UFMG. Você pode pesquisar na biblioteca da UFMG, Biblioteca de Teses e Dissertações, meu nome lá você vai encontrar a minha dissertação de mestrado. Então, essa é a segunda edição da mentoria ACE no formato online, tá? Então, essa aula vai ser dividida em 3 partes. Então, as 3 partes da aula são, primeiro, a diferença entre o TOEFL hoje e, né, o TOEFL atual, e a partir de 2026 eu vou mostrar essa diferença basicamente sobre o speaking e o writing, tá certo? E estratégias para as 2 tarefas, as sessões do speaking e do writing, e uma super oferta para você ganhar tempo e ser aprovado no TOEFL, porque é isso que a gente quer, na verdade. Ninguém quer ficar aqui estudando 500 coisas, né, e não conseguir ser aprovado. Então eu vou mostrar para vocês aqui basicamente como que ficou o TOEFL atual. Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube onde eu explico cada sessão. Veja, aqui nós temos todas as questões, eu não vou entrar muito aqui em detalhes em relação a essas questões, mas nós vamos focar aqui, ó, no writing e no speaking. Então, o writing a gente tem build a sentence, write an email, write for an academic discussion, que foi mantido, esse aí foi mantido no novo, né? Tem no atual e vai continuar. E você tem 12 questões, cerca de 23 minutos. Gente, não posso esquecer de mencionar que a prova, o tempo de prova diminuiu de 2 horas e meia para 1 hora e meia. Ah, isso é ruim? Não necessariamente, porque a prova ficou mais, eu gosto de falar enxuta, tá? Mas isso não significa que você não tem que se preparar. Eu já vou te explicar rapidamente aqui o que mudou para a gente partir para uma questãozinha aqui da aula. Ó, então, o speaking, ele agora tem uma questão independente, que são perguntas feitas, né? Perguntas assim, que não tem muita conexão, e 3 integrados, que é aquele que você escuta uma lecture e aí você, baseado naquilo, você responde uma questão. A partir de janeiro, a gente vai ter Listen and Repeat, que é a questão que nós vamos trabalhar nessa aula, e Take an Interview, ok? Para esse Take an Interview, que a gente não vai ver hoje, a gente tem um material que são 100 questões, dividido em 10 grupos de entrevistas, porque a entrevista vai acontecer em tópicos, em assuntos, tá? Então, a gente tem essas 100 perguntas para te preparar. Writing, a gente tem agora um que é integrado, você escuta uma lecture e você lê um texto com visões contrárias, você escreve sobre. E tem uma academic discussion, que é mantido, que é um professor, ele lança uma pergunta num fórum, 2 ou 3 alunos dão a resposta, e aí você vai ter que dar a sua resposta baseada na pergunta, respondendo a pergunta do professor e também pegando ali as visões dos alunos do fórum. A gente tem um treino super eficiente para você se preparar para essa questão da prova.
Então, por que eu estou trabalhando aqui com vocês e focando no speaking e no writing? Porque eles são productive skills, são as habilidades produtivas e são essas partes da prova que jogam a nota do aluno lá embaixo. Porque o aluno tem que produzir. Ou o aluno é muito bom na fala e é ruim no writing, para escrever, ou ele é muito bom para escrever e é ruim na fala, ou ele é mais ou menos os dois, ou ele é ruim nos dois. Então, a gente tem vários, né, cenários aqui. Então, a gente ajuda o aluno a produzir. Nossas aulas são online, mas elas são ao vivo pelo Zoom, tá? Então, você tem a oportunidade de realmente ao vivo ali demonstrar a sua habilidade, ser corrigido e fazer os exercícios com um grupo que são no máximo 5 alunos. Perdeu a aula é sempre gravada e enviada para você. Mas a gente aconselha não perca a aula, porque cada aula é um passo que você dá em direção à sua aprovação. Né? É uma habilidade a mais que você constrói ali junto com o grupo e junto comigo. Então, a gente vai trabalhar aqui nessa questão build a sentence. Então, vamos ver aqui. Listen and repeat, que é o first task in the speaking section of a new TOEFL, IBT. Então, primeira tarefa que você vai fazer é repetir 7 frases que você vai ouvir e vai repetir. Então, você tem que ter fluência. Ter fluência é falar naturalmente, com ritmo em vez de pausadamente ou rápido demais. Tem gente que vai falando rápido demais achando que está sendo fluente. Ele está embolando tudo ali, ele não sabe onde fazer os linkings, e isso a gente vai ensinar você, né, a trabalhar essa fluência. Nós temos 6 horas de aula dedicadas apenas ao speaking, né? 6 horas de aulas da mentoria, são 20 horas no total, 6 horas só para speaking. Boa pronúncia significa falar claramente, reproduzindo corretamente os sons do inglês. Inteligibilidade, gente, significa entregar a mensagem corretamente, sem confusões de sentido. Então, o seu speaking ele vai ser corrigido pelo IA com os seguintes critérios. 1, você repetiu de forma precisa? 2, os sons estão corretos, as vogais, as consoantes finais. 3, você usou boa entonação com ritmo natural, ou seja, não pareceu um robô? 4, suas pausas e marcação das tônicas foram feitas corretamente? Agora, aqui as marcações, né? Então, essas são as questões que vão ser analisadas. O score vai ser de 0 a 5, mas o sistema vai buscar um padrão em todas as 7 frases. Então, se a frase foi mais fácil, se a frase foi mais difícil, ele busca um padrão, tá? Então, nisso aqui, a gente tem um bônus do curso, que é o curso de pronúncia, que vai te ajudar aí a melhorar a sua pronúncia, deixá-la mais clara. São 32 aulas atacando os problemas que os brasileiros têm, né? Os falantes brasileiros do inglês têm ao pronunciar as palavras e ao falar as frases, né? Propriamente. Como praticar e se preparar? Aqui eu vou dar para vocês algumas estratégias importantíssimas. Você vai começar fazendo exercícios de repetições de frases curtas, com foco na precisão, quer dizer, na accuracy, intonation, né? E usar a técnica de shadowing, que é falar junto do áudio que você escuta. A gente treina isso também no curso. Só que você tem que estar preparado para fazer o shadowing. E não pode desistir. Se você está fazendo shadowing, não está dando certo no início, você vai persistindo, tá? Outro recurso importante é você gravar e analisar sua fala. As palavras soam naturais? As conexões entre as palavras são feitas corretamente? As pausas estão no lugar correto? A entonação está correta? Então, a gente tem que ter atenção a essas questões. E para isso, o curso de pronúncia, clear, né, o curso vai te ajudar a fazer isso, vai te ajudar a melhorar. Então, o curso são as videoaulas. Você ganha o curso para te ajudar nessa parte aí, ok? Você também pode ouvir uma frase com 10 a 12 palavras e tentar repetir tudo em seguida. É um exercício também da sua memória, tá? Que você precisa ter essa memória aí, exercitar essa memória de ouvir a frase e repetir. Então, vamos ver aqui alguns exemplos básicos de frases que a gente tem que ter atenção às content words, que são as palavras mais enfatizadas em uma frase. Sabe aquele momento que você está escutando alguém falar uma frase, você escuta a mensagem, você entendeu, mas você não entendeu todas as palavras que foram faladas?
você tem aqui substantivos, verbos, adjetivos, né? Essas palavras são enfatizadas. Então, I usually wake up early in the morning. Você quase não ouve in the morning, né? A pessoa vai falar mais naturalmente, ó. She works in a big company downtown. They are learning English online. We had dinner together last night. He plays the guitar really well. Tá vendo? Então a gente não tem o he plays the guitar, né? Então a gente tem que enfatizar as palavras certas. Qual o material que a gente tem para estudo? Né? Esse material que vai te ajudar como apoio para essa questão. A gente tem 50 frases para você praticar, desde as mais curtas até as mais longas. E atenção que são frases, eu coloquei aqui humanas, quer dizer, que são frases feitas por pessoas mesmo. Elas são originais, que a gente elaborou, já entendendo a dificuldade de cada frase que pode surgir lá na sua prova. E elas são faladas por C2, no caso eu sou C2, que é o nível que ele está pareado aí com nativo, tá? E por nativos também. Então, são frases nossas que a gente vai passar para vocês. Para aquela outra questão que é a interview, a gente tem 100 perguntas em 10 tópicos diferentes para entrevistas. E essas perguntas vão ser treinadas em aula, tá? Aqui, além disso, a gente tem uma videoaula com template para você responder às questões da entrevista. E tem um bônus que é o curso de pronúncia Clear. Lembrando que o template, gente, não é um template que você vai pegar e memorizar e só usar aquele template. O template que a gente formula, ele tem variações para te ajudar a entender o formato de resposta que você tem que dar. Não é uma resposta decorada, porque isso é pior. Porque na hora lá da entrevista, se você fizer uma resposta decorada, vai ser pior para você, tá? Então, não faça isso. Então, a gente tem aqui a outra seção, que é o Writing Build a Sentence Task.